Muito bem, meu amigo, minha amiga, está entrando no ar o programa Visita o Seu Lar, o programa que transmite fé do coração de Deus para o teu coração, um programa da Igreja do Evangelho Quadrangular, que tem a sua sede, que fica ali na rua Circular 140, atrás do Mercado Coberto, ali próximo à rodoviária. Muito bem, meu amigo, é um momento de meditação, um momento de fé, é um momento em que nós elevamos os nossos pensamentos ao trono do Senhor Jesus, o trono da graça, para pedir a Ele a bênção, para que Ele possa, assim, de uma maneira especial, nos abençoar, nos fortalecer, nos iluminar. Então, olha, meu amigo, eu quero te pedir que você, a partir desse momento, você abra o seu coração para a palavra de Deus, para o Senhor Jesus. A gente tem o costume de sempre falar, abre o coração para Deus, para Jesus. Mas, na verdade, Deus está na sua palavra. Na verdade, quando você abre o coração para a palavra, a ministração, você está abrindo o coração para Jesus. Porque Deus está na sua palavra. Ele é a sua palavra. Eu tenho certeza que essa programação, ela tem ajudado muita gente. Ela tem fortalecido. Ela tem abençoado muita gente. Olha, meu amigo, minha amiga, esse é o plano de Deus, o propósito de Deus. Que a pregação, que a ministração possa encorajar, possa abençoar, possa, de uma maneira poderosa, te incentivar para a vitória, para a mudança. E o plano de Deus é mudança. Olha, meu amigo, minha amiga, nós estamos no mês de dezembro. É um mês... Esse dia eu estava conversando com uma pessoa e eu falei, esse mês é o mês do amor. Ela perguntou por quê? Eu falei, porque esse mês o pessoal fica muito fraterno. O pessoal fica sensível, porque é o mês de dezembro, o mês que as pessoas comemoram no dia 25, o nascimento do Senhor Jesus. Então, eu até estava assistindo uma reportagem hoje, que uma mulher, uma reportagem de um canal lá de São Paulo, uma mulher, ela foi às compras e gastou R$300 lá na 25 de março e em presentes. E ela estava muito feliz, muito alegre, disse que tinha comprado presente para todas as pessoas próximas a ela, as pessoas, as crianças e tal. Então esse mês é um mês em que as pessoas, né, ficam mais sensível, né, na questão de amizade, de se presentear uma outra. E essa questão do presente, que está escrito lá na Sagrada Escritura, aqui na Bíblia está escrito, que quando os reis magos foram visitar Jesus, Jesus estava lá, tinha nascido, estava na manjedoura, eles levaram presente para Jesus. Eles levaram oferta, eles levaram ouro, mirra, né? Incenso, e eles presentearam Jesus. Então daí vem essa questão do presente, em que as pessoas trocam presente, as pessoas dão presente. Mas eu acho assim que a gente não tem que ser movido pelo um dia, pelo momento, a gente tem que viver, né? A gente, por exemplo, as pessoas deveriam de se presentear o ano todo, né? Porque o que eu acho, o que eu penso, é que às vezes a pessoa, aquele momento, ela fica tão amorosa, ela fica tão fraterna, ela abre o coração, mas depois passa, e parece que a pessoa esquece de tudo. Mas eu quero através dessa programação, eu quero falar para você, né, que o seu coração, para o bem, para o amor, para as coisas boas, que ele se fica o ano todo, né? Que ele seja um mover de amor durante o ano todo. Que você possa presentear as pessoas durante o ano, não somente um dia, mas assim que você puder, você estenda a mão, você ajude alguém, independente de data, porque o bem tem que se fazer. Nós temos que fazer o bem a todo instante, a todo momento, né? Então,
que esse amor de Jesus no coração das pessoas, que esse amor do Espírito Santo, ele venha assim aflorar, não somente numa data, não somente durante aquele período de um mês, mas que nós possamos dar lugar ao Espírito Santo, dar lugar à sua palavra, à bondade, à misericórdia de Deus, todos os dias, né? E que o mundo seja mais fraterno, que o mundo seja mais... Aliás, o mundo está precisando disso. As pessoas, né? As pessoas que têm a média de 60, os 65 anos para cima, a gente sabe que as pessoas... antigamente, vamos falar assim, as pessoas eram muito mais fraternas do que agora. As pessoas agora, elas estão muito mais individuais, elas estão muito mais egocêntricas, elas pensam mais em si, mas que a gente possa, né, dar lugar ao Espírito Santo, a Deus, porque só Deus pode mover o nosso coração para o bem. O bem, ele vem de Deus, e só Deus pode mover o nosso coração para o bem, para praticar o amor, para ser fraterno, né? Para estender a mão a uma pessoa quando ela precisa, quando estiver precisando. Muito bem, meu amigo, minha amiga. Hoje nós estamos aqui fazendo essa gravação e vai rodar durante esta semana. E é o mês, já estamos se aproximando do dia 25. E as pessoas estão todas, de uma certa maneira, com o coração voltado. Há pessoas que estão vindo de outras capitais, de outras cidades, para estar junto com as suas famílias, para estar junto, para se alegrar, para viver um momento especial. Então, olha, mas que Jesus seja o centro de tudo, na vida de todos, e que este momento fraterno, esse momento de família, de alegria, que Deus seja o centro de tudo isso. Mas eu quero falar algo para vocês, que nós, evangélicos, né? Eu sempre tenho o costume de dizer que Deus não tem religião. Deus olha para o coração das pessoas, para a sinceridade das pessoas, para a fé das pessoas. Mas nós, os evangélicos, nós temos o costume de centralizar tudo em Deus. Por exemplo, se for um aniversário, né? Se for uma data comemorativa, a gente sempre centraliza em Deus. Deus sempre ali como algo principal de tudo que nós vivemos ou fazemos. E que seja assim também nesses dias agora, que está se aproximando do dia 25, do Natal, que todo mundo comemora. E que nós sejamos verdadeiramente envolvidos com a graça de Deus, com o Espírito Santo de Deus. Mas o que eu quero dizer aqui para vocês é que a todos que estão assistindo essa programação, que você tire um tempo para Deus. Porque às vezes as pessoas estão muito preocupadas em receber os parentes, os amigos, em fazer as suas festas, né, os seus churrascos e as suas melhores pratos. Mas às vezes as pessoas, elas não estão pensando no principal. O principal foi o nascimento de Jesus. Meu amigo, é algo assim sobrenatural, uma dádiva de Deus, um presente de Deus para a humanidade. Porque se Jesus não tivesse vindo e nascido da Virgem Maria, não tivesse crescido, não tivesse morrido naquela cruz, amigo, não haveria salvação. Não haveria chance de salvação. Então, veja bem, que vamos viver este momento, mas com muita intensidade de fé, de comunhão com Jesus, de comunhão com a palavra. Que nós possamos, eu quero até te convidar para o dia 25 agora, lá na Igreja do Evangelho Quadrangular, esse próximo dia 25, esse próximo domingo agora, nós vamos ter um momento especial lá, de adoração a Jesus, né? Músicas especiais de adoração a Jesus, uma cantata com músicas especiais de adoração a Jesus. E eu quero te convidar para esse dia, o dia 25, lá na Igreja do Evangelho Quadrangular, ali na Rua Circular 140. Meu amigo, minha amiga, venha demonstrar o seu amor por Jesus, venha demonstrar a sua fé por Jesus, porque quando Jesus, ele
através do Espírito Santo, foi gerado no ventre da Maria, ali era um propósito de Deus. E ele, na verdade, se fez carne e habitou entre nós. Eu quero dizer para você o seguinte: Jesus demonstrou todo o seu amor, toda a sua bondade, a sua misericórdia, quando ele foi para a cruz. Ali ele provou o amor dele por mim e por você. Mas qual é o amor que nós temos provado por ele? Pela palavra dele, pelo que ele fez por nós. É isso que eu quero. Assim que você entenda. Então, se esse dia 25 é importante para você, nascimento de Jesus, se é que é verdadeiramente essa data do nascimento que está te envolvendo, mas eu quero chamar a atenção, venha demonstrar o seu amor, a sua fé. Então esteja conosco para adorar Jesus, dia 25, nessa cantata, músicas especiais de adoração a Jesus. Eu quero convidar você e a sua família. Eu quero convidar você, meu amigo, minha amiga, para estar conosco lá. Traga a sua família, venha. É um momento, não vai demorar muito tempo. É a média de uma hora e meia, mais ou menos, do nosso trabalho de fé, de culto, de adoração a Deus. É 1h30. Meu amigo, sai de todos os cantos dessa cidade, venha estar conosco. Eu sei que Jesus vai estar com o coração aberto para você, para receber o teu amor, para receber a tua fé, para receber tuas palavras de gratidão a Ele nesse dia. Então, é uma data especial em que você pode demonstrar o seu amor. Sabe, meu? E aí não fica só naquela questão de come e bebe, de ajuntamento de família, mas também fica uma questão de fé, de amor, de demonstração, de muita fé a Jesus. Então, eu quero te convidar para o dia 25, 19h30, nesse próximo domingo, você está conosco. Eu tenho certeza que você vai sair de lá diferente. Eu tenho a certeza que vai haver um mover do Espírito Santo ali na igreja do Evangelho Quadrangular, na igreja 7. E Deus vai te abençoar de uma maneira especial. Meu amigo, é um dia especial para declarar o nosso amor, a nossa fé a Jesus. Então, você, independente de religião, eu não sei qual é a sua religião, porque Deus não está interessado na sua religião, Ele está interessado no seu coração e na sua fé. Eu quero te convidar para você estar nesse dia e que Deus possa assim iluminar você e a sua família. Amigo, você é muito importante para Jesus. Olha, você é uma pedra preciosa para Jesus. Se assim não fosse, Ele não teria vindo a essa terra. Mas o propósito dele, de Ele vir a essa terra, de Ele se manifestar nessa terra, porque na verdade, antes de Jesus nascer, Ele já existia no reino espiritual. E Ele mesmo disse, antes que Abraão existisse, eu já sou. Então, Ele só se manifestou em carne sobre a face da terra. Pastor, então por que Ele veio a essa terra, se Ele já existia antes? Porque, amigo, Ele era um ser espiritual. E Ele, para se manifestar nessa terra, Ele tinha que ter um corpo físico. Então, por isso que a Maria foi engravidada pelo Espírito Santo, vamos dizer assim, foi gerado o corpo do menino Jesus no ventre da Maria, para que ele pudesse se manifestar em carne, porque o plano de Deus é que ele morresse na cruz, para que toda a humanidade, através dele, fosse salvo, que os nossos pecados fossem perdoados através do seu sangue derramado. Então, veja bem, ele demonstrou um grande amor, e ele, quando ele olhou para nós, ele não poupou a sua vida, ele entregou a sua vida por nós. Eu quero ler aqui, no livro de São João, Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 16, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é julgado, e quem não crê já está julgado, porquanto não creu no nome do unigênito Filho de Deus. Meu amigo, minha amiga, olha o que está escrito aqui. Olha a palavra que está escrito aqui na Sagrada Escritura. Diz que Deus amou o mundo de tal maneira
que deu o seu Filho unigênito. Unigênito quer dizer o único. Deus amou. A prova do Cristo ter vindo se manifestar nessa terra e nascer de uma virgem e crescer, e depois ele foi para a cruz, colocaram ele na cruz, pregaram ele na cruz e ele morreu, e depois tiraram ele da cruz e colocaram na sepultura, e ao terceiro dia ele ressuscitou. Tudo isso era uma demonstração de amor. Deus amou o mundo de tal maneira, ninguém daria um filho para morrer na cruz. Amigo, olha o amor de Deus. É por isso que eu estou falando aqui, como eu falei há alguns minutos atrás, que essa comemoração não pode ficar só nos comes e bebes. Porque às vezes as pessoas se preparam para esse dia da comemoração do nascimento de Jesus com festas, fazendo aquelas festas e se preparando para comer do bom e do melhor e junto às suas famílias. Mas não pode ficar só nisso, amigo. O sentido não é isso. O sentido é a gente lembrar que Deus nos amou de tal forma que deu seu Filho unigênito. Ou seja, quando Jesus ele vem e ele nasce da Virgem Maria, era um plano, era um projeto de Deus para a humanidade, de salvação, de redenção, de resgate, para que as pessoas tivessem uma vida melhor. E tanto é que Jesus fala em João, no Evangelho de São João 10:10, fala que Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Ele está dizendo: eu vim para que vocês tenham vida com qualidade, que vocês sejam realizados, felizes, que vocês sejam pessoas que tenham alegria em viver. Amigo, Deus veio trazer uma vida de paz, de felicidade, uma vida melhor. E essa vida está na pessoa de Jesus. Então, quando o anjo vem e anuncia que Maria está grávida, que ela vai dar à luz a um menino, e o nome desse menino será Jesus, ali era uma demonstração do amor de Deus. Deus estava pensando exclusivamente na humanidade. Ele não estava pensando no seu filho. Aliás, o seu filho veio se manifestar em carne para morrer depois ele morreu na cruz. Mas, na verdade, Deus estava focado, era em você, era em mim, era na humanidade. Amigo, Deus ama os seres humanos de uma maneira incondicional. Não dá para explicar esse amor. Porque por causa desse amor que Deus tinha com a humanidade, com as pessoas, ele entregou o filho dele para ser crucificado numa cruz. Quem daria o seu filho? Quem daria o seu filho para ser sacrificado, para salvar uma outra pessoa? Ninguém faria isso, mas Deus fez. É por isso que eu estou dizendo a importância do nascimento de Jesus. A importância desse dia é que as pessoas, elas se reúnem, elas fazem seus banquetes. E o que eu estou falando aqui é que não é errado fazer os banquetes, essa reunião de família, isso é maravilhoso, isso é muito bom. É muito bom esse momento em família. Eu não estou falando que isso é errado. Isso tem que acontecer não somente no dia 25, mas deveria acontecer esse ajuntamento da família, essa confraternização, essa demonstração de amor entre família. Deveria de acontecer isso, era constantemente, durante o ano, que as pessoas se reunissem para se confraternizar, para se presentear, para demonstrar o seu amor. As pessoas deveriam fazer isso constantemente. É que nós precisamos focar naquilo que é de mais importante. E o que é de mais importante nessa data? Jesus. Nessa data, o que é de mais importante é Jesus.
Porque se ele não tivesse nascido, não teria esse dia para se comemorar. Vocês estão entendendo? O que é de mais importante nessa data? Os ajuntamentos entre famílias, essa comunhão, essa demonstração de fraternidade e amor, isso é importante. Eu não estou dizendo que isso não é. Isso é fundamental na vida do ser humano, na vida das famílias, dos amigos, dos colegas. Mas o que eu estou dizendo aqui é que Jesus, nisso tudo, Jesus é aquilo que é de mais importante, amigo. Então, se você que está se preparando para comemorar o Natal, está fazendo as suas compras, os seus preparos para a grande festa, para receber os amigos, as pessoas que fazem parte, são membros da família, os colegas, os amigos. Mas se você esquecer dessa parte, Jesus, a parte mais importante. Jesus! Então, amigo, essa é o fundamento de tudo. Tudo isso está acontecendo num nome chamado Jesus. Nascimento de Jesus, dia 25, comemoração do Natal. Então preste bem atenção. Se você fizer tudo isso e esquecer a parte mais importante, que é Jesus. Ô pastor, não vou esquecer de Jesus, mas eu quero saber, amigo, se você, dia 25, você vai na igreja. Eu quero saber se você vai lá demonstrar o seu amor por Jesus, a sua fé por Jesus. Eu quero saber isso. Ou se você só vai ficar nos comes e bebe e no ajuntamento de pessoas. Aí, o sentido simplesmente é material, humano, mas não tem nada de fé, não tem nada de demonstração de amor à pessoa de Jesus. É isso que eu quero despertar você para isso. Amigo, domingo, dia 25, você tem que ir na igreja. Vá lá fazer uma oração, agradecer a Deus porque Jesus nasceu para te salvar. Que Jesus nasceu para te dar uma oportunidade de salvação. Você tem que ir na igreja. Esse é o foco principal. Amigo, eu não estou aqui falando de religião. Eu estou falando que você tem que ir na igreja. Amigo, não pode ficar somente nos comes e bebe. Os comes e bebe é essa parte material que é boa também. Mas o mais importante é o Senhor Jesus. Então é dia de adoração. Domingo, dia 25 de dezembro, é dia de adoração. É dia de mostrar a sua fé, de demonstrar o seu amor por Jesus. É isso que eu estou falando. Olha, meu amigo, minha amiga, você não pode ficar em casa o dia 25. Você tem que procurar uma igreja para expressar sua fé, o seu amor para com a pessoa de Jesus. Eu faço parte da igreja do Evangelho Quadrangular. Eu sou pastor da igreja do Evangelho Quadrangular, que fica ali na Rua Circular 140. Temos a igreja do Evangelho Quadrangular também na Vila Nova, com a pastora Elisângela. Na Vila Esperança com o pastor Cícero, no Zaru com a pastora Iraildes, no DE com o pastor Ivan. Olha, meu amigo, mas existem outras igrejas. Existem outras igrejas, eu não estou falando. Eu estou falando que o dia 25 você não pode ficar em casa. O dia 25 você tem que se arrumar e vai para uma igreja cultuar o nome de Jesus, demonstrar sua fé, demonstrar o seu amor por Jesus. Porque daí você pode dizer, eu comemorei o Natal. Eu comemorei a data em que Jesus nasceu. Você pode no outro dia dizer que você realmente comemorou e que você, através da sua fé, do seu amor, você pode dizer. Mas se você, nesse dia, só ficar entre os comes e bebes, reunião em família, e esquecer de Jesus, esquecer de ir na igreja, então você não comemorou o Natal. Então, você foi um materialista. Então, você ficou centralizado nas coisas materiais. Mas o mais importante é Jesus. Em tudo isso, esse dia
O mais importante é Jesus. Então se o mais importante é Jesus, você não pode ficar em casa. O dia 25 vai ser um domingo. Você vai se arrumar, vai demonstrar a sua fé, vai demonstrar o seu amor a Jesus. Olha, meu amigo, minha amiga, Deus tem algo para você. E aqui diz, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ó, o propósito de Deus enviar Jesus é para que as pessoas não pereçam. E aí a gente vê uma coisa, porque muitas coisas acontecem na vida das pessoas. Casamento acaba, né? As pessoas, muitas vezes, muitas coisas negativas acontecem. Mas Jesus veio para que você não pereça. É porque a pessoa muitas vezes vai se desligando espiritualmente, não tem compromisso, não vai na igreja, não lê a Bíblia, não pratica. Aí fica difícil, amigo. Mas o plano de Deus para a sua vida é maravilhoso. Ele enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Deus enviou Jesus para que nós fôssemos salvos. Olha, meu amigo, minha amiga, eu quero te convidar para o dia 25, agora esse próximo domingo, um dia especial na Igreja do Evangelho Quadrangular. Ali, na igreja que eu estou pastoreando, na igreja sede, Rua Circular 140, eu quero te convidar para você estar nesse próximo domingo agora, uma cantata de adoração, músicas especiais a Jesus. Um dia que nós vamos estar com o coração voltado para o Senhor Jesus. E eu quero te convidar para tu estar fazendo parte disso. Domingo, 7h30 da noite, 19h30 da noite. As outras igrejas também vão estar com esses trabalhos. Amigo, e você pode estar em uma dessas igrejas. Agora, eu te aconselho, não fique em casa. Comemore o Natal. Comemore esse dia com muita fé, com muita demonstração de amor a Jesus. E para você fazer isso, você tem que estar lá na igreja adorando. Muito bem, meu amigo, nós estamos chegando ao final da nossa programação. Olha, vamos fazer uma prece. Pega o seu copo com água e vamos orar. Vamos falar com Jesus. Senhor Jesus, neste momento, nessa hora, nós apresentamos a Ti todos os ouvintes, todas as pessoas que estão assistindo essa programação, que o Senhor toque na vida de cada uma. E se alguém precisa de ser curado, que o Senhor cure. Precisa ser liberto, que o Senhor liberte essa pessoa. Eu te peço em nome de Jesus, consagra este copo com água. Abençoa, meu Deus, a todos de uma maneira especial. E que todos sejam tocados por Ti, abençoados por Ti, no nome de Jesus. Amém e amém. Beba da água abençoada em nome de Jesus. Muito bem, meu amigo, minha amiga. Olha, ande na fé, permaneça na fé e viva na fé. Até a próxima programação, em nome do Senhor Jesus.